Você sabe o que é uma pessoa com deficiência? Uma pessoa com deficiência é identificada não só pelo que essa pessoa tem no corpo, mas também pelo ambiente em que essa pessoa vive. Quando o ambiente exclui a deficiência, se agrava. E para falar desse assunto, trocar por miúdos e a gente entender aqui com facilidade, estamos recebendo a querida Juliana Burato, que é supervisora educacional nuclear da nossa Fundação Catarinense de Educação Especial. Que honra te receber aqui. Muito obrigado pela vinda. Obrigada pelo convite, a honra é toda minha. Ju, vamos começar aqui já trocando por miúdos, né? Tem pessoas que têm deficiências que a gente vê. Um cadeirante, né? Uma pessoa com uma muleta, né? E a gente vê que ali às vezes tem um encurtamento da perna, um encurtamento de um membro. Então você identifica visualmente que tem. Mas tem também pessoas com deficiência que não são visíveis, deficiências não visíveis aos olhos. Eu me recordo aqui de um tempo em que eu fui cobrador de ônibus, né? Uma profissão que já está em extinção praticamente. E aí algumas senhorinhas, elas sentavam na parte da frente do ônibus e elas ficavam ali sentadinhas, né? Mas daí de repente aparecia alguém, né? Um passageiro com deficiência, já era um passageiro que a gente conhecia, pegava o ônibus sempre naquele horário. Então a gente já sabia da carteirinha, estava tudo certo. Mas daí alguns idosos que vinham na sequência diziam assim: ô cobrador, eu tô aqui, faz alguma coisa, essa pessoa aí não tem problema nenhum, não tem nada, tá tudo certo, é uma pessoa normal. E aí, cobrador? Não é lugar dela ficar aqui, ela tá roubando o meu espaço. E eu em defesa, eu dizia: não, mas peraí, senhora, ela tem sim, ela tem uma deficiência e a lei garante para ela que ela pode ficar aqui na frente. Sim. E aí a senhora dizia assim: mas não, cobrador, eu não estou vendo, eu estou vendo que é uma pessoa saudável. E aí começava uma discussão, né? Ou seja, tem muita gente, aqui eu citei exemplo, claro, dos idosos, que eu tenho um carinho imenso e muito grande, mas tem também, a gente sabe, jovens, adolescentes, adultos, gente que tem preconceito, discrimina, desrespeita, porque não consegue identificar. Isso é comum na nossa sociedade ainda nos dias de hoje, Ju? Infelizmente, ainda a barreira atitudinal, né, da discriminação, do preconceito, ainda é a barreira mais que a gente percebe no dia a dia, né, que as pessoas com deficiência enfrentam, que na LBI, que é a Lei 13.146 de 2015, ela estabelece e traz o conceito de pessoa com deficiência, né? Que fala que são aquelas pessoas que têm impedimento de longo prazo e as naturezas podem ser física, mental, sensoriais, que englobam as deficiências auditivas, visuais, né? E não importa somente, como você falou anteriormente, a questão do corpo, né? Da característica dessa pessoa, o que eu tenho visível no meu corpo, ou na minha mente, ou no meu cognitivo, mas com as barreiras que eu encontro, com essa interação que essa pessoa tenha com as barreiras do dia a dia, sejam elas de preconceito e discriminação, ou de barreiras no transporte, de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, entre outras, e que restringe a participação delas de alguma maneira. Na sua totalidade, contextos, né? Pode ser na educação, no trabalho, em vários ambientes que essa pessoa frequente, né? E que vai excluir essa pessoa de alguma forma quando ela encontra essas barreiras e quando ela tem essa interação com as barreiras no dia a dia, né? Isso é que vai impactar o desempenho dessa pessoa nas atividades que ela vai participar, né, que ela vai, se for um trabalho, ela pode ter uma limitação na sua atividade, às vezes por não ter um simples software, né, gratuito, que hoje temos vários, né, que pode trazer essa acessibilidade comunicacional e de informação para essa pessoa. Tem uma palavra muito bacana que você falou, e para as pessoas que estão em casa, às vezes é um termo meio difícil de entender: acessibilidade. Eu creio que houve um tempo em que realmente esse conceito era até um pouco mais difícil de ser compreendido, mas ele virou popular, eu acredito. Virou popular, graças a Deus, eu acredito, pela evolução das nossas leis, né? Sim. Pelas nossas câmaras, inclusive Câmara de Vereadores, né? Câmara dos Deputados. As coisas foram evoluindo, a sociedade como um todo foi evoluindo. E hoje nós temos acessibilidade em muitos lugares que antes nós não tínhamos. Como é que você vê hoje
a acessibilidade? Como é que você resume a acessibilidade nos dias de hoje? Primeiro que a acessibilidade, ela não é só para as pessoas com deficiência, né? Ela é para as pessoas idosas, que têm uma mobilidade reduzida, até mesmo uma gestante, né? Que está num período em que ela precisa de mais facilitadores na vida dela. Então, a acessibilidade, ela vem para que não tenha essa restrição de participação da pessoa, né? Nesse contexto em que ela vive. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa com deficiência física que reside em uma rua que quando chove vira barro, que o transporte público não passa nessa rua, né? E eu posso ter uma pessoa com deficiência física, vamos falar de corpo agora, mas que ela tem um apoio, uma rede de apoio ampla, né? Ele é casado com uma pessoa que tem um apoio de terceiros, né? Que pode o auxiliar, que tem um carro automático, né? E que mora numa rua asfaltada. Então, as questões das funcionalidades de cada pessoa, ela precisa ser considerada individualmente, né? Especificamente. Porque o ambiente vai dizer muito. O contexto em que ela vive, em que ela vivencia no seu trabalho, no seu dia a dia, ele vai impactar de uma maneira diferente umas com as outras, né? Então, acessibilidade, então, é tornar acessível. Tornar acessível. Tanto para as pessoas ditas normais, do dia a dia, né? Isso. Que não possuem uma deficiência, mas também para as pessoas com deficiência. Tornar acessível. Isso. Né? Uma rua que não tenha uma rampa, por exemplo, né? E que tenha um idoso passando, uma pessoa com carrinho de bebê, por exemplo, né? Ela vai ter uma barreira ali, se não tiver aquela adequação que ela vai precisar, que ela vai necessitar naquele momento. Hoje nós temos, inclusive, as cotas também para pessoas com deficiência, né? Que algumas pessoas dizem que isso é besteira, né? Mas é importante. Eu creio que muita gente diz que é besteira justamente por falta, eu acredito, falta de conhecimento. E falta de informação, às vezes, né? Eu presencio muito os encaminhamentos das pessoas com deficiência ao trabalho, né? Então, a gente percebe que pelo fato da barreira atitudinal ainda, né, é preciso ter a lei de cotas, a mais famosa chamada lei de cotas, há mais de 30 anos que ela existe, né? E que muitas pessoas com deficiência, se não existisse essa lei, provavelmente não teriam essa oportunidade. Então, o ideal é que não precisasse dia, né, ter lei, que todas as pessoas tivessem igualdade de oportunidades, né? Com as condições que ela tenha no seu corpo, as características dela, mas que ela tenha uma adaptação e que ela participe da maneira dela, né? E que as funções sejam adequadas de acordo com o perfil e com a experiência também dessa pessoa. Ela pode ter um currículo diferenciado, ela pode ter uma graduação, uma especialização, um doutorado, um mestrado, né? Na sua área, e não ter a oportunidade de executar, né, aquela profissão com que ela sonhou, com que ela buscou conquistar. Então, cabe a nós, né, a mim, a vocês, a todos, né, oportunizar e conhecer. Quando nós fazemos um evento, por exemplo, na Fundação, para que as empresas venham até a Fundação e conheçam as pessoas com deficiência, a gente chama muito de feirões, né, de contratações, é justamente para isso, para proporcionar essa articulação e que os empregadores conheçam, né, as empresas conheçam a pessoa não só por um papel, por um currículo que chega no seu e-mail, ou que chega até eles, para que ele venha conhecer, né, porque às vezes eu vou pegar um documento e eu vou olhar o diagnóstico e vou achar que todas as pessoas com aquele diagnóstico são iguais, né? Que precisam dos mesmos facilitadores para essa participação. Então, quando eu conheço essa pessoa, eu conheço a experiência dela, eu conheço a formação dela, eu conheço o endereço em que ela reside, se é mais próximo à empresa, se ela precisa de um transporte, se ela precisa de uma adequação, para poder chegar até esse trabalho e dar o seu melhor, né? Com igualdade de condições. Por isso... Hoje tem empresas, né, Ju? Hoje tem empresas aí oferecendo isso, né? Oferecendo essa oportunidade, né? Sim, e nós sempre tentamos adequar esse perfil com a vaga, né? Então, muitas vezes as pessoas podem achar assim, eu quero pessoas com a tal deficiência para trabalhar na minha empresa, porque se for com a outra deficiência, não pode atuar nessa função. Quem disse que não pode, né? Nós temos uma equipe que vai até o ambiente, que acompanha essa pessoa, verifica os ambientes de trabalho que ela precisa... Quem sabe, às vezes, é um ambiente que ela precisa trocar esse ambiente ou trocar uma tecnologia, né, que vai ser necessária para ela e que ela vai conseguir participar com o maior desempenho possível que ela foi formada, estudou e trabalhou para chegar e alcançar essa vaga.
Essa forma também de acessar uma vaga de trabalho também podemos chamar de acessibilidade, acesso ao mercado, né? Sim. E a gente sabe que quando se falamos de acessibilidade, seja de modo geral ou até mesmo oportunidade de trabalho, existe um termo muito comum, né, que é chamado de acessibilidade real e acessibilidade fake, né? Que é apenas ali, enfim, uma forma de fazer com que a pessoa consiga uma alocação no trabalho, consiga um emprego, mas ela está meio disfarçada, né? Às vezes a empresa dá essa oportunidade, mas dá apenas por questões de isenções fiscais, dá apenas, ou seja, não tem um trabalho que é feito realmente virtuoso e de acesso e de dignidade, né, com plenitude, né? Isso é comum também, Ju, Por acontecer? isso que é importante também essa questão da fiscalização, né? Tem um Ministério Público, tem os órgãos fiscalizadores que verificam também essa real situação, né? Muitas vezes, teve casos que nós recebemos uma vaga e que essa vaga ia ser remota, né? Aí eu contrato essa pessoa para essas isenções, né? E eu não Olha contribuo, né, para essa dignidade. Claro. Trabalhar é uma questão de dignidade, né, de cidadania. Claro, a interação social no Isso. ambiente, né? E que eu vou enviar um computador depois e que essa vaga vai ser remota. É aquele faz de conta, Faz de conta. que a gente diz, né? E não é isso que a gente quer e que as pessoas com deficiência merecem, né? Porque o trabalho é real. mais do que isso, né, Ju? O trabalho... É a gente- interação social, Exatamente. é vivências, Claro, é a muita coisa, né? vivência. Eu até me lembro sempre de uma professora, a professora Sayonara Marques, foi minha professora de Sociologia do Direito, né? Quando lá cursei na universidade, fiz 4 anos, saí fora e fui me dedicar ao jornalismo. E a Sayonara dizia, né, olha, o mundo, a sociedade não vira num caos por causa do quê? Ela nos perguntava naquela ocasião, né, numa das aulas. E aí ninguém sabia a resposta. Ela disse, por causa do trabalho. Por isso não vira. Porque o trabalho é mais do que o local onde a gente ganha o nosso pão de cada dia, né? O trabalho é também um local de socialização. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, essa socialização ela é primordial, né? Com certeza, com certeza. E muitas famílias, às vezes, que desacreditam dos seus filhos, né? Quando chegam na fundação, nós temos centros de atendimento, né? Que preparam as pessoas com deficiência, qualificam, para depois fazer esse encaminhamento. Alguns já têm experiências de trabalho e vêm para mudar de trabalho ou de emprego, porque está residindo mais longe, enfim, e que já tem essa experiência. Mas a grande maioria precisa de uma preparação, chegam muito imaturos às vezes, né? E a família às vezes, não acredita, né? Será que ele vai conseguir? Será que vai conseguir? Né? Tem também a barreira do benefício, ele vai perder o benefício. Puxa. E a gente mostra que o trabalho é muito além do benefício, né? Ele vai ter... tem essa pressão também? Tem uma certa pressão em alguns casos, né? Mas que a gente consegue conversar e mostrar que hoje nós temos também o auxílio inclusão, que é um outro auxílio que vem para incentivar também essa colocação, né? E que a pessoa implementa a sua renda quando ela já está trabalhando. Então, tem alguns caminhos, né, que a gente mostra e às vezes primeiro encaminha para um estágio, para um contrato de aprendizagem, que é máximo 2 anos, né, e que a família vai conhecendo e vendo esse avanço, né, vendo as possibilidades. A gente precisa focar nas habilidades da pessoa e não nas limitações que ela tem. Então, como a gente, né, eu, por exemplo, uso lente de contato, né, não tem uma deficiência visual pela lei. Não contasse, não dava nem para perceber. Mas que aumenta o meu desempenho com esse facilitador que eu utilizo, né? Se eu não utilizasse esse facilitador, eu não estaria em igualdade de condições na minha função de trabalho ou aqui conversando, precisasse ler algum material que está mais longe, né? Então, são facilitadores que todas as pessoas necessitam de alguma forma, de acordo com a sua funcionalidade. É isso que vai... A gente conversou um pouco nos bastidores aqui, até a Ju brincava, dizia assim, isso aqui era para ter uma câmera aqui gravando, porque estava bacana, estava bom os bastidores aqui, na sala aqui de entrada da nossa Câmara, na direção da Câmara. E a gente falava sobre aquilo que já foi cometido no passado, de injustiças, porque, infelizmente, nós não tínhamos os acessos e não tínhamos o conhecimento, a informação que nós temos hoje. Então, muita coisa já se cometeu, lamentavelmente. Eu me lembro, Ju, e nós temos a mesma idade, não vou revelar aqui, mas nós temos a mesma idade, em off. E aí eu me lembro que lá no bairro em que eu nasci, que eu vivi, tinha uma menina que
ficava em casa o dia inteiro. Na época ela já estava na casa de uns 40 anos de idade, e eu estava lá na casa dos meus 15 anos de idade, e ela ficava só dentro de casa e se arrastando. arrastava. Nenhuma participação. Não tinha social. participação na sociedade nenhuma, e ficava só em casa, se arrastando dentro de casa. Ela conversava, era uma menina simpática, mas ela não tinha o movimento das pernas, então ela ficava só se arrastando dentro de casa, e ela não ia para a fundação. Também na época a família acabou não cadastrando, não fazendo, não se movendo nesse sentido. Então essa situação era uma situação muito comum no passado, né? Hoje, graças a Deus, nós temos o trabalho da fundação, o trabalho de outros órgãos que fazem algo maravilhoso, né? Com acesso a transporte, com acesso a tudo, para facilitar a vida dessas pessoas e, acima de tudo, né, dar dignidade a essas pessoas e permitir a socialização, né, Ju? Pelo fato da história da deficiência, da educação especial, né, muitas pessoas eram exterminadas, eram vistos como incapazes, né, as famílias escondiam, né, às vezes tinha a questão, foi um castigo de Deus, né? Tinha essa questão da espiritualidade também. E graças a Deus, com o tempo, né? Isso foi mudando. Até nós havíamos conversado, feito um comparativo, né? Que no nosso tempo de escola não se viam muitas pessoas com deficiência, né? Com esse acesso à educação. Porque era tudo meio escondido mesmo, né? Cada um na sua casa. Isso, ou no trabalho, enfim. Até num espaço de lazer, assistir um jogo, um esporte, tu não percebia, né? Muitas pessoas ali. E hoje, né? As crianças de hoje já estudaram com uma pessoa com deficiência, já estudam, né? Com uma pessoa com deficiência, já tiveram essas vivências, já aprendem Libras, né? Eu, para o meu filho, por exemplo, já ensino as letras para ele já com sinal em Libras, né? O nome dele já faz em Libras. Porque eu disse, daqui a pouco você vai ter um coleguinha que vai precisar, né? Desse acesso comunicacional. E você vai poder auxiliar ele, a sua professora, a sua escola, né? Com esse acesso para ele. Ele vai ficar muito feliz, ele vai querer ficar perto de ti. Eu levo ele nesse sentido, para que ele entenda a necessidade do outro, não pense somente em si mesmo, né? E que ele tenha esse olhar. Então, às vezes, ele passa pela rua, ele diz, olha, uma calçada que tem os pontinhos, ele já identifica o piso tátil, né? Tem 5 anos só. Isso, 5 anos, e que o piso tátil tem as bolinhas, e ele gosta de tocar bateria, então ele diz, olha, aquela calçada tem baqueta, que é o acesso livre, que são os traços, né? E as bolinhas que ele chama são locais que terão barreiras, né? Claro que hoje na nossa sociedade ainda falta muita coisa, né? Nós vemos, por exemplo, um piso tátil com uma lixeira no meio do piso tátil, né? E sem a sinalização de barreira. Né? Ou um poste. Ou uma planta, né? Foi cortado ali para colocar uma árvore ali. E não se tem essa sinalização de barreira. Você vai encontrar uma barreira na calçada, né? E claro que a sociedade precisa se mobilizar nesse sentido a gente nunca vai ter um mundo ideal, né? Claro. Mas a gente precisa caminhar e buscar. Essa melhoria, né? Todos nós temos o papel disso. E é direito, né? É direito das pessoas com deficiência, e acessibilidade é para todos, como a gente falou anteriormente. Tem também, Ju, nesse ponto aí até gostaria de fazer um destaque que eu acho que é importante, né? Veja só, a importância de uma criança ir para a escola regular. Veja a importância disso, né? Ou seja, a criança tem uma deficiência, às vezes é cadeirante, tem algum problema, né, intelectual ou mental, mas está participando das atividades. Sim. Isso é bom para a própria criança, bom para os professores, que precisam também trabalhar em sala de aula, isso que é importante. Fazer um planejamento nesse estruturado, sentido. Né? Estruturado. Para receber essas pessoas e que eles participem. Claro, né? para que eles participem. E bom também para os colegas de sala, que aprendem o quê? Empatia, aprendem o amor, o carinho, né? O lidar melhor com as diferenças que se apresentam no dia a dia. Então isso é algo realmente muito bom. Toda a sociedade ganha com isso, né, Ju? E nós temos as equipes na Fundação Catarinense que fazem análise, né, desses processos na inclusão da rede regular de ensino. A SED, a Secretaria de Educação, faz a contratação dos profissionais na rede regular, e os nossos profissionais analisam esses pareceres, né, dessas crianças, desses adolescentes
que frequentam a rede regular, capacitam os profissionais, não só da rede regular, mas das mais de 240 instituições parceiras que possuem acordos firmados com a Fundação, então a Paz, AMAS, né, para autistas, instituições para cegos, a SIC é uma instituição que possui convênio com a Fundação, então a Fundação cede profissionais e também cede recursos, tem contratações diferentes, né, para cada caso, e as equipes analisam, né, no caso, se essa pessoa lá na rede vai precisar de um segundo professor, vai precisar de um intérprete de Libras, ou naqueles casos das crianças que ainda não têm aquisição da Libras, da língua brasileira de sinais, ela precisa de um professor bilíngue, que vai fazer esse processo junto, né, com ela, com essa criança, tanto do conteúdo quanto da língua brasileira iguais, de né? sinais, para que ele tenha a mesma oportunidade, né, tenha as mesmas oportunidades nessa sala de aula com os demais colegas, né? E que venha ao encontro do que eu trazia no começo aqui, né? Ou seja, uma pessoa com deficiência não é apenas algo que a pessoa traz no corpo dela, Sim, é também sim. as condições de ambiente. Então eu dizia no começo algo muito interessante, né? Que é essa questão de quando o ambiente ele não insere a pessoa, o ambiente acaba excluindo a pessoa, né? Ou ele agrega, ele facilita, coloca um segundo professor, permite, coloca lá a rampa, coloca o apoiador, enfim, o corrimão, tudo certinho, arrumado, organizado, para permitir condições de igualdade. Agora, Ju, uma questão também que eu quero trazer aqui para a nossa entrevista, que eu acho também que é importantíssimo, né? Relato de uma pessoa com deficiência, né? As pessoas olham para mim com pena. Então, As pessoas olham... Deixa eu perguntar para você que está nos acompanhando em casa agora. Você já viu alguma pessoa com deficiência, certamente, e você sentiu pena? Sentiu pena? A pessoa estava com uma muleta, ou estava numa cadeira de rodas, ou estava, de repente, lá, uma pessoa cega andando na rua. Você sentiu pena? Aqui vai, então, uma fala fortíssima sobre esse sentimento de pena nessas condições, né, Ju? Porque nós estamos falando aí de capacitismo. que é o preconceito e discriminação com as pessoas com deficiência. É o não acreditar nas suas capacidades, nas suas habilidades, né? E às vezes parece que a sociedade pensa que a pessoa precisa se superar, né? Ela precisa, por causa daquela condição, daquela característica do corpo, ela, nossa, superou para fazer tal atividade, né? Ou até os profissionais, como falamos antes, né, que trabalham com essas pessoas, muitas vezes eu escuto, né, nossa, vocês merecem uma pedrinha na coroa, lá no céu, Nossa. né? Dá aquela conotação, né, nesse sentido de heroísmo da pessoa É com um desrespeito, né, Ju? deficiência. E isso, inconscientemente, nós estamos cometendo capacitismo em falar dessa forma, né? Porque quando a gente também infantiliza um adulto com deficiência, né, trata como criança, ou quando nós também, ele está com o seu responsável, com a pessoa da família, e eu remeto a minha fala para o cuidador, para a pessoa que está com ele e não para a pessoa com deficiência. São ações e atitudes que no dia a dia impactam muito, né, no desempenho, na participação das pessoas. Porque se eu estou, uma pessoa com deficiência física, por exemplo, está em uma cadeira de rodas, ela vem para uma avaliação, por exemplo, para um atendimento, e eu falo só com a pessoa que está com ela, não direciono o meu olhar. Direciona. E a pessoa ali esperando para se comunicar, para interagir, para falar os seus desejos, as suas vontades, as dificuldades que ela tem, porque tem aquela frase, né, nada sobre nós sem nós, que é a frase que as pessoas com deficiência trazem, né? Então, se eu vou organizar um evento, né, um evento Tem com que ter cerimonial, pessoas... eu preciso, né, ter uma pessoa lá na mesa de autoridades, uma pessoa com deficiência, se é um evento de pessoas com deficiência, por exemplo, Exato. eu preciso ouvir essa pessoa, eu preciso Perfeito. trazer esse momento para que ela coloque, né, quais são as dificuldades que ela enfrenta no bairro dela, na escola, aonde ela frequenta, o que precisa mudar na sociedade, ela é que vai saber dizer. Ótimo. Nós somos técnicos da área, né, nós falamos da educação especial, falamos dos recursos, falamos, né, mas as pessoas com deficiência que podem falar sobre si mesmos, Sem né, dúvida. das dificuldades que eles passam e daquilo que eles precisam para acessar, né, seja na comunicação, seja no transporte, seja quais os recursos, né, que ele precisa para aquele momento da sua vida, né? Então nós podemos aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, dizer que o sentir pena pode sim
ser caracterizado como desrespeito. Pode ser caracterizado como um capacitismo, né? E também algumas frases que às vezes a gente fala no dia a dia sem sentir. Até a gente mesmo precisa se policiar em algumas Até porque palavras, essas nomenclaturas denota essa questão, né? E aí é legal, Ju, você falar isso, porque assim, eu observo pelo menos no jornalismo, e eu observo que, claro, a comunicação é viva, isso não há dúvida, a comunicação é um ser vivo, está em plena transformação. Se você pegar, por exemplo, as pessoas que falavam no rádio, lá em 1970, 80, 90, você vai ver que a cada década a comunicação foi se alterando, foi mudando, até chegar nos dias de hoje. Vai pegar um Jornal Nacional de hoje, por exemplo, né? E comparar lá com o Sérgio Chapelin e Cid Moreira quando apresentava, você vai ver que a forma de apresentar a notícia mudou. Ou seja, os recursos mudou. Pra claro, os homens lá de 1980 falavam de um jeito, hoje é diferente. Por exemplo, se eu uso uma frase no nosso dia a dia de trabalho, vamos fazer um evento, vamos fazer um projeto, será que eu vou ter pernas? Será que eu vou ter braços para alcançar esse resultado? Perfeito. Né? Eu não preciso me remeter às partes do corpo, né? Ou vai dar um de João sem braço. Puxa, Parece olha perdido como cego em tiroteio, né? Isso. São frases que a gente, às vezes, usa, né? E às vezes você usa, dependendo do local, perceber que pode estar uma pessoa ali do teu lado, que tenha uma condição e que pode, né, se entristecer, ou pode achar que é uma indireta, pode achar que é uma piada, né? Uma piadinha, assim, de leve, né? Então, são coisas que a gente precisa cuidar. Deu uma mancada, né? É verdade. Bem quando comum se também. refere, né? Então, se fazer de surdo, se faça de surdo, né? Olha. Então, são questões que no dia a dia a gente Agora, pode ir mudando. Até eu fiquei com medo agora aqui. Porque, olha, convenhamos, são coisas que a gente usa no dia a dia, mas não presta atenção, vai usando, né? Então, se essas coisas, né? Veja você, se ela no particular, às vezes numa conversa com a esposa em casa, com o marido, nos filhos, ali dentro da família, em casa, elas já são ruins porque elas denotam, remetem a esses preconceitos, né, e discriminações. Agora você imagina num ambiente público. Sim. É por isso que eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, sempre quando você estiver na sua casa, no lugar de repouso, não faça nada lá que você não possa depois, um comportamento lá que você não possa depois fazer lá fora. Sim. Porque, e as crianças, principalmente, e as crianças que aprendem tudo, que elas replicam tudo. E né? normalmente não é na hora é igual o sujeito, correta. É igual o sujeito que vive com o dedo no nariz, uma coisa terrível. Né? Mas aí o sujeito vai, igual a gente vê no trânsito, aí vê no trânsito o cara tá lá com o dedão no nariz, uma coisa horrível. Então, tudo isso são comportamentos, atitudes que a gente deve rever. Eu até nos cerimoniais, às vezes eu faço cerimoniais e alguns eventos, até na forma de chamar o hino nacional, por exemplo, né? Normalmente se fala, vamos em pé, né? Ouvirmos o hino nacional brasileiro. Exato. Mas se eu tenho uma pessoa, né, surda, ou eu tenho uma pessoa com deficiência visual, cegueira, e que ela não vai... a pessoa não vai ouvir, ou um cadeirante, pessoa com deficiência física, que não fica em pé. Então, né, vamos em posição de respeito, né, acompanharmos o hino nacional brasileiro, né? Boa. É um exemplo para incluir. Né, para incluir a todos que estão ali, que tem alguma característica, alguma condição e que isso não está em foco, né? O que está em foco é a temática do evento, é aquilo que o evento vai ofertar, mas que todos participem com igualdade de condições. Equidade hoje se fala muito, né? Com equidade. Que é dar aquilo que cada um necessita, né? Para que... Agora, anualmente, né, nós temos a Câmara Municipal de São José também, nós temos diversos projetos que incluem as pessoas com deficiência, né? Mais recentemente nós tivemos os autistas também desfrutando, né, dos benefícios, o que é realmente algo essencial, principalmente para as famílias, né? Aqui a Câmara Municipal de São José tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido, né, de reconhecimento, de ajuda e, acima de tudo, né, de audição, né, no sentido de ouvir as famílias, porque nós todos sabemos que quando tem uma pessoa com deficiência, Ju, a família, muitas das vezes, se vê numa situação que não sabe o que fazer. Aí entra o trabalho da Ju, entra o trabalho da nossa Fundação Catarinense, entra o trabalho do governo, entra o trabalho dessas pessoas, associações, ONGs, gente abnegada, que faz um trabalho muito bonito para facilitar a vida das pessoas, né? Porque realmente é um desafio realmente muito grande, né, Ju? Eu sempre digo aquela frase, nós da área da educação especial, nós conhecemos o autismo, a família conhece o João.
né? Exatamente. Então, é uma interação que precisa acontecer, né? Precisam ser ouvidas, elas sabem todas as necessidades, tudo aquilo que aquela pessoa ali no dia a dia, elas passam maior tempo com a família do que conosco, né? Então, nós precisamos ouvir, a Fundação tem essa missão também de capacitar os profissionais que atuam na área, além de assessorar no estado inteiro, né? Então, tem uma equipe muito grande e a Fundação ela é muito abrangente. Muitos conhecem a Fundação aqui no campus de São José, né? Que temos a nossa estrutura, mas ela abrange o estado inteiro, O estado né? inteiro, Então, até porque é a Fundação Catarinense, é um órgão estadual, né? catarinense, ela tem mais de 240, como eu falei, instituições conveniadas com acordos firmados. Pelo estado inteiro. Pelo estado inteiro. Então, os profissionais se deslocam até os municípios, até os profissionais, as instituições. Eles também fazem visitas de estudo, né, na Fundação. E também temos a questão das chamadas de vídeo. Hoje a tecnologia está aí para nos auxiliar a chegar mais perto de mais pessoas, né? E às vezes em menor tempo, né, desse deslocamento, às vezes você consegue atender algumas pessoas pelo vídeo, né? Então, tudo isso é parte da Fundação, né? Quando nós falamos de pessoa com deficiências, nós estamos falando de várias deficiências, né? Aquelas, as mais visíveis e mais comuns, nós temos o quê? Os cadeirantes, né? Pessoa com deficiência física, Física. né? Tem a visual, auditiva, né? Que a gente, que você fala assim, que é olhando, visível, né? consegue... Que se observa. Isso. Hoje nós temos também as deficiências, deixa eu lembrar. As intelectuais As hoje intelectuais, também, né? a mental também, Mental na também. LBI, porque no trabalho entram para a lei de cotas também, né? Não só a intelectual, mas tem hoje a esquizofrenia, né? Algumas doenças que são mentais, daí no caso, que é diferente o intelectual do mental. E aí a equipe também acompanha, né? Mas a Fundação, ela abrange a questão educacional, né? Então, o que se tratar de saúde, de questões voltadas à saúde, precisa ter essa parceria com a assistência social, com a saúde e a educação, né? Isso é muito importante, essa rede estar junto, né? Para que possa verificar qual é o encaminhamento mais adequado para cada caso. Por isso que a gente não pode englobar tudo numa coisa só, né? Ainda tem hoje pessoas, Ju, que vocês são acionados na Fundação, né? E você tem essa informação? Se pessoas ainda têm pessoas com deficiência em casa, pais e tal, têm um filho com deficiência, mas não chegam nem a acionar a Fundação, vocês não têm esse dado? Ou não? Hoje vocês conseguem ter esse mapeamento e saber de todas as pessoas com deficiência em cada município? Hoje nós temos mais de 30 mil pessoas com deficiência nas instituições especializadas, nas instituições parceiras, e mais de 31 mil pessoas incluídas na rede regular de ensino, né? O que às vezes fica um pouco duvidoso, a questão do censo, IBGE, que a gente se reporta também, é porque como é uma estatística em que a pessoa se autodeclara, né? Então eu posso usar lente, posso usar um óculos e eu posso dizer que eu tenho deficiência visual, né? Então às vezes a gente fica com alguma dúvida em alguns dados nesse sentido, porque é declaratória, né? Mas o que a gente tem de estatística na rede regular e nas instituições parceiras, nós temos isso organizados, né, na enturmação, tem um setor na Fundação para as enturmações das instituições que faz todos os análises, pareceres, né, e para a rede regular também tem as equipes que fazem essa análise. E tem então, na área obrigatoriedade? educacional, chega para nós vocês. e nós conseguimos mapear e organizar, estruturar tudo isso. E tem obrigatoriedade hoje, por exemplo, esse caso que eu citei lá do bairro em que eu cresci, em que a menina ficava só em casa, os pais não... Tem obrigatoriedade. Tem obrigatoriedade obrigatória escolar, né? Assim como o menino que não tem deficiência, a menina que não tem deficiência, tem que ir para a escola. Até 17 anos e... Antes de completar 18, 17 anos, 11 meses, 29 dias que a gente coloca, é a idade obrigatória para frequentar a rede regular, né? Tá, e se não der para ir para regular? E aí tem casos que nós temos um serviço pedagógico específico, que é o SPE. Aqueles casos que causa sofrimento na vida dessa pessoa em frequentar a rede regular. Tem algumas questões dentro da Resolução 100 de 2016, que é do Conselho Estadual de Educação. Também, né? E ali tem todas essas especificações para quem quiser conhecer quais são os serviços, né, que essas crianças, esses adolescentes que estão na rede regular têm direito, né? E quais são as análises que são feitas pela Fundação, né, pelas equipes que atendem essa criança. A escola
também remete parecer, e todos são ouvidos e todas essas análises são feitas para verificar somente aqueles casos que não poderiam ficar na rede e ficariam na instituição especializada somente com toda essa estrutura, que No eles caso, a têm convênio com o fundação, por exemplo. SUS, tem uma questão saúde envolvida também para atender aquela pessoa, mas são casos bem específicos mesmo, né? A grande PAI, maioria está incluída na rede regular A de PAI, ensino. por exemplo, como é que fica? A PAI, ela entra também na fundação? A PAI, ela Com tem uma o ligação? acordo firmado, Tem um né, que a acordo. Fundação cede profissionais, e também pelo projeto Gente Especial, né, um projeto que manda recursos daí para que eles façam também contratações desses profissionais, mas desde que sejam dentro dos critérios que a Fundação critérios. pede, de classificações ali, né, de estudos que esse profissional precisa ter, tem todos uns critérios Todo um conforme quando a fundação envia o profissional e quando ela envia o recurso. Tem os mesmos critérios para esse cumprimento, né? Muito bem. Tem algo muito interessante que a Fundação trabalha também, eu gostaria de trazer aqui, que é a questão justamente educacional, né? E aí usa a arte, usa a música, usa a contação de histórias, são tudo recursos Sim. utilizados, né? E a Juliana, que está aqui conosco, ela apenas não é supervisora lá, né? E diga-se de passagem, já um trabalho realmente grandioso e interessante, que é da supervisão, também se canta e faz as cerimônias, né, Ju? Então, eu vou até falar do nosso Centro de Educação Física e Cultura que nós temos na Fundação. Entre os centros de atendimento, nós temos centros que atendem pessoas com deficiência visual, auditiva, aqueles que estão em processo de envelhecimento, tem um centro que avalia e encaminha, tem centro de estimulação precoce para os bem pequenininhos, até os 6 anos, tem o núcleo de altas habilidades e superdotação, que nós havíamos falado anteriormente, temos o Centro de Referência em Tecnologia Assistiva, esse centro de encaminhamento ao trabalho também, que é o CENET. Toda essa estrutura lá dentro da fundação. Dentro do campus. E ali é como se fosse um laboratório em que a gente estuda, atende, para elaborar documentos técnicos, né, via o nosso núcleo de estudos e pesquisas, que é o NESP, e disseminar esse material para todo o estado, para que essas instituições sigam essas diretrizes, esses programas e serviços, como eles precisam acontecer. E no Centro de Educação Física e Cultura tem um grupo chamado Banda Mosaico, que vocês precisam conhecer, que é uma banda com profissionais, servidores, né, e educandos. Já queremos conhecer. Então, agora eu faço parte também do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, que é o CONED, que é um outro local também que as pessoas podem se reportar em busca dos seus direitos, né? E que vai fazer 25 anos agora, uma sessão solene. Bacana. Então, a Banda Mosaico vai se apresentar Vai se apresentar lá. evento, E você vai faz o que na cantar. Banda Mosaico? Eu, às vezes, faço umas participações de vocal. Participação especial. E sabe por quê? A gente Você vai saber interage agora. muito com eles. Tem uma música do Almir Sater muito bonita, que é a música Tocando em Frente. E a música, a letra, diga-se de passagem, é uma letra maravilhosa, muito né? linda. Porque a vida se apresenta com muitos problemas, muitos desafios, mas aí a gente vem aquela frase, toca em frente, vamos em frente, não vamos verdade. ficar parados, vamos tocar em frente. Então canta, Juliana. E aquela frase dessa música que, no que falamos até aqui, das barreiras, dos facilitadores, e que fala que cada um tem uma habilidade, tem uma história, tem uma vivência, tem uma frase que me chama muita atenção Nessa na música. Eu vou cantar um pedacinho, então, a pedido do nosso... Eu queria que você cantasse um trechão dessa Um música aí, trechão. porque ela é linda, né? Ela tem uma parte que fala: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então essa música traz muita coisa boa, né? E é isso que a gente quer deixar aqui para os ouvintes todos. Mas Fernanda, ela é cantora ou ela é supervisora? Faz os dois. Ué, faz os dois. E tem uma coisa também, ela já foi no Ratinho, hein? Olha, Já foi no Ratinho, não foi ou não foi? conversamos, né? Eu representei Santa Catarina, trouxe o troféu para Santa Catarina, então com muito orgulho no programa 10 ou 1000 do Ratinho, da Daí SBT. trouxe 1000.
Os jurados, cada um dava 1.000, né? Ah, cada um dava 1.000. Se todos aprovassem, você recebe Então o tu troféu. trouxesse uma grana boa de lá, então. Fiquei rica. Brincadeira. Então, é isso que a gente fala. Agora, trazendo para o contexto da deficiência, a gente está feliz naquilo que a gente faz. Feliz. Né? Se sentir bem, buscar aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Qual a tua habilidade? É na música? É Qual é a habilidade que você se identifica, que você tem interesse, que você Isso pode serve pra todo contribuir mundo, né? mais naquele Claro. momento, naquele ambiente, né? Que vai te fazer feliz, que vai te fazer participar, sem ter limitações de atividades nem restrições de participações, né? Em Isso qualquer serve para todo contexto, mundo, né, pra Ju? todas as pessoas. Tanto para a pessoa com deficiência quanto não, do mesmo modo, né? Isso mesmo. Então... Realmente muito bacana. Falamos aqui sobre as empresas. Eu queria que o que você teria a dizer nesse instante para os pais que têm filho com deficiência, da tua experiência, olhando para essa câmera, que pudesse conversar com os pais? Você que tem um filho com deficiência ou que ainda está faltando um diagnóstico, um laudo, né, uma avaliação, né? Hoje se fala em avaliação biopsicossocial, não mais em avaliação só centrada no corpo, né? Uma avaliação somente médica, ela precisa ser multiprofissional, ter os vários saberes envolvidos, né? O conceito não é mais centrado exclusivamente na pessoa, mas no contexto dela, como já falamos, né? A pessoa e o ambiente. Não é mais um conceito somente médico, é funcional, né? Verificadas as funcionalidades de cada pessoa, né? E as deficiências, né? A função, ela trata... Se eu for falar em função, eu estou falando só de função e estrutura do corpo. Se eu falo em funcionalidade, ela amplia esse leque. Né? Ela fala da função, da estrutura do corpo, ela fala da participação e ela fala do contexto. Então, hoje, a avaliação, se busca uma avaliação unificada no Brasil todo, que se chama avaliação biopsicossocial. Tem algumas questões que ainda precisam mudar na logística, das leis, né? Algumas coisas que ainda não foi possível deixar essa avaliação finalizada, mas tem estudos desde 2007, grupos de trabalho no Brasil todo, né? Buscando essa unificação da avaliação. Então, se você, familiar, que ainda não tem um diagnóstico, uma avaliação do seu filho, né, busque profissionais competentes, né, profissionais que considerem tudo isso, todas essas questões, e não só simplesmente coloque um CID ali, né, uma letra para o seu filho, mas que coloque que todas identifique a deficiência, as barreiras que ele enfrenta, né, nos contextos que ele vive, e quais os facilitadores que ele precisa para participar efetivamente, né. Então, temos a Fundação Catarinense de Educação Especial, né, que tem equipes que avaliam e que encaminham e também capacitam todas essas instituições do Estado a fazer nesse formato também, né, as avaliações. E também procure, né, pessoas que coloquem essas estruturas que o seu filho precise, né. Às vezes também não acreditar no seu filho também pode ser uma barreira, né, um impeditivo, mas oportunize, né, desde das tarefas diárias de casa, né, para cada caso, né, olha, vamos arrumar a cama, vamos fazer isso, possibilite ele participar, né, porque às vezes não, ele é doente, ele não pode comer de garfo e faca, só de colher porque ele é doentinho, né, então a gente vê muito essas questões, e eu sou mãe também, a gente às vezes quer guardar eles para a vida toda, né, com a gente, mas a gente precisa deixar eles voar, ter independência, autonomia, ensinar a pegar um ônibus, nós falamos do ônibus, né, com segurança, claro, sempre com conforto e segurança, né, todas as questões, mas ter profissionais que façam esse trabalho com segurança, né, e que eles consigam participar dessa maneira. Na Fundação tem no CENET, que é o Centro de Educação e Trabalho, tem uma equipe que ensina, que prepara eles para andarem de ônibus, né? Então, não vai ser de um dia para o outro que você já vai liberar ele andar de ônibus sozinho, né? Mas tem todo um trabalho junto com a família. Primeiro esse profissional liga, olha, ele está saindo daqui, ele vai preparando até chegar nessa etapa, né? E talvez nem todos vão conseguir chegar nessa etapa, mas foi oportunizado, né? Para que tenha essa tentativa, esse acreditar, né? E eles podem surpreender muito a gente, né? Tem alguns que chegam lá, olha, Ju,
comecei a trabalhar, já paguei a conta da luz esse legal, mês para a mãe. que lindo. Comprei o presente do Dia Bacana. dos Pais para o meu pai com o meu dinheiro, né? Olha. Então, é uma questão de conquistar essa independência, essa Claro. autonomia, de se sentir capaz, de ser capaz naquilo que acredita, É uma naquilo inclusão extraordinária, que né? quer buscar para sua vida, né? É muito bacana isso. Eu quero também dizer para as pessoas que estão nos acompanhando agora que essa nossa entrevista aqui com a Ju, da Fundação Catarinense de Educação Especial, ela está ocorrendo no mês de setembro. Porque o mês de setembro, todos os meses, nós temos uma cor que está relacionado a alguma data de conscientização. E o mês de setembro nós temos, além do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, nós temos também o Setembro Verde. Isso, a cor que já indica esperança. É, que aí, indica né? a esperança. O Setembro Verde da pessoa com deficiência. Então, às vezes as pessoas falam no dia a dia e falam sem conhecimento de que essas cores não funcionam para nada. Exemplo do Outubro Rosa, que virou muito comum, os prédios e Com patrimônios iluminações, né? com a iluminação rosa. Essas cores são muito importantes e essa cor, inclusive, nos levou a voltar o foco, né, as luzes, para este assunto tão importante que é da pessoa com deficiência. Acho que esse destaque é muito importante, né, Ju? Isso, é valorizar as capacidades, né, e a diversidade, como se fosse um lembrete essa cor, né, um aviso. Olha, pessoal, vamos destacar, vamos lembrar, mas vamos continuar lembrando o ano inteiro. E uma cor que tem tudo a ver, né? E Tudo a ver destacando mesmo. o ano inteiro, É o né? ano Mas inteiro. é um momento de luta De das reflexão, pessoas com né? deficiência É. e que há muitos anos as pessoas com deficiência lutam também pela forma de serem chamados, né? Anteriormente chamavam-se portadores, né? A pessoa não pode portar uma deficiência agora, viajar, deixar a deficiência em casa e pegar depois. Vamos pensar num exemplo prático, Avançamos nesse conceito, Isso, né? então é um conceito em que as pessoas querem ser chamadas dessa forma. Foi uma luta, foram luta. reuniões, para que fosse chamada pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes de ter uma deficiência, ela é uma pessoa, né? Exato. Então nós precisamos primeiro lembrar. O meu filho, ele já fala, mãe, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência visual. Já aprendeu. Né? Mas também tem uma boa professora em casa, vai aprender bem. Ele já tem esse conceito Tem esse muito conceito. claro, assim, né? Que antes de tudo ela é uma pessoa. Então, isso precisa ser considerado todos os dias. Qual foi a maior lição que você aprendeu até hoje na tua profissão, com aquilo que você viveu da educação especial, da fundação, das pessoas com deficiência? Olha, a maior lição é que nunca você pode desacreditar de alguma pessoa por suas características pessoais, de corpo, enfim. Porque eu já vi muitas experiências, né, de pessoas que chegaram e desacreditadas mesmo, né, até elas mesmo não acreditando em si mesma, né. Eu não sei se eu vou conseguir, né. Então isso é para a vida. São exemplos que você nunca pode desacreditar daquilo do teu sonho, né, e ir em frente, buscar recursos, buscar aquilo que vai incluí-la, né, de alguma forma, no espaço que você precisa, porque todas as experiências que eu já passei, né, de achar que pessoas acharem que não conseguiriam, conseguiram da maneira delas, no tempo delas, né, com aquilo que ela precisava utilizar para participar. Mas todas são encaminhadas, são as pessoas, os profissionais, né? Algumas precisam de mais mediação, outras menos, né? Mas todas conseguem. É Muito só bem. acreditar e querer. Quero terminar aqui essa nossa entrevista olhando para você e dizendo o seguinte, olha, a deficiência não define um ser humano. O que define é como você vive com a deficiência. Vou repetir. A deficiência não define um ser humano. O que define é como você vive com a deficiência, Ju. Muito bem. E eu queria deixar os contatos da Por favor. Fundação, se possível. Claro. Então, a Fundação, ela no campus, ela fica localizada no Roçado, aqui em São José, no bairro Nossa Senhora do Rosário, né? Que é mais oficial. A maioria conhece por Roçado, né? E o telefone é 3664-4860 e temos o e-mail também,
fcee@fcee.sc.gov.br. A fundação também, eu não falei anteriormente, também tem o setor das carteirinhas, né, do passe livre, do Que legal. autista, da fibromialgia, que faz essa emissão, né, das Dá para carteiras acessar pelo do passe telefone? livre. E aí pelo telefone vai ter as informações, né? O passe livre ele atende de segunda a quinta, das 8 às 12 e das 13 às 17, e os demais serviços das 7 às 19, né? Com os profissionais em 2 momentos, né? Você pode repetir o telefone? É 3664 3664 48 48 60. 60. Isso. E o e-mail? O e-mail é fcee@fcee.sc.gov.br. Novamente, Ju. O É e-mail? FCEE, de Fundação Catarinense de Educação Especial, @fcee.sc.gov.br. Muito E bem. nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, né? Fundação Catarinense de Educação Especial. Tudo à Sejam disposição. bem-vindos e as portas estão sempre abertas para quem quiser conhecer o nosso trabalho e perguntar e trazer e trocar figurinhas com a gente também, porque as vivências que não deram muito certo também a gente gosta de receber, para que a gente possa ainda implementar os nossos documentos e trazer documentos com melhorias para a comunidade e para todos. Muito bem, Juliana Burato, quero te agradecer muito pela tua vinda aqui. Levo um abraço também especial, carinhoso para todos da Fundação Catarinense de Educação Especial, né, pelo trabalho que vocês realizam. Aproveitamos já para parabenizar todos vocês pelo trabalho grandioso, importante, né, de inclusão, dando esperança a todos, né, permitindo essas condições de igualdade plena, né, para todos. Realmente muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu é que agradeço o convite e faço o convite para quem quiser conhecer melhor. Acesse os nossos portais, as nossas redes e também a nossa casa que fica aqui em São José também. Fiquem à vontade para conhecer nosso trabalho e também propor, sugerir, né? Estamos abertos sempre. Muito Obrigada. bem. É isso, portanto. Gostou da nossa entrevista? Tava boa? Então tá. Então conta pra gente, você que tá vendo no YouTube, conta pra gente o que você achou dessa entrevista com a Ju aqui nos comentários, né? Pra você que tá vendo no YouTube, pra você que tá na televisão, saiba. Nós estamos também com esse podcast no YouTube. Lá você consegue assistir na íntegra. De repente, pegou pela metade, né, Ju? Daí diz assim, que tristeza, Fernando. Peguei pela metade, mas estava tão boa que eu queria assistir de novo. Não tem problema nenhum. Gravado, viu? Tá gravado, Coisa né? Então é só lá no YouTube, lá no canal da Câmara Municipal de São José, mas tá tudo organizadinho. Além dessa entrevista aqui, Ju, nós temos outras também. Tudo nessa pegada de utilidade pública, porque a nossa missão aqui na TV Câmara, enquanto TV Câmara, é justamente isso, é levar utilidade pública para as pessoas. Parabéns pelo projeto, estava aqui conhecendo um pouquinho melhor antes nos bastidores, né? E é um trabalho espetacular que é feito aqui em São José e a gente parabeniza também. Uma informação pode mudar uma vida e nós trabalhamos com esse princípio, com esse valor. E por esse motivo entrevistamos aqui hoje a Juliana e muitos outros profissionais. Esses podcasts, entrevistas estão à sua disposição no canal do YouTube da Câmara, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Fundação e Câmara de São José, unidos em prol das pessoas com deficiência. Muito bom. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.